a ausência de chuvas e temperaturas elevadas. É o que nós temos acompanhado em boa parte do país. Os ecossistemas estão afetados e o Pantanal tem sido castigado. Para se ter uma ideia, o número, a elevação nas queimadas é de 189% de acordo com o INPE. Sobre este assunto, o meteorologista Natália Abrão comentou que são necessárias ações de prevenção e é o que você acompanha agora no Agricultura BR. Após a passagem desta frente fria, que trouxe temperaturas até razoavelmente baixas, nós teremos, a partir de amanhã, elevação gradual dos valores de temperaturas em todo o estado. Mas, com relação à agricultura, nada de significativo teremos pela frente, tendo em vista que o vazio sanitário e a colheita da cana está em andamento. A partir do dia 19, ou seja, daqui a 10 dias, entraremos num processo de estiagem com ausência de chuvas e de temperaturas altas. Teremos temperaturas muito elevadas, com ausência de chuvas, umidade baixa, e isso vai favorecer principalmente os focos de queimadas no centro-oeste de Mato Grosso do Sul. E aí nós temos um alerta, tendo em vista que essa estiagem ela será prolongada e com certeza teremos uma multiplicação dos focos de queimadas. A princípio, nos primeiros dias de agosto, os volumes desses focos de queimadas serão imensas, com valores que podem ultrapassar até 100 focos em uma semana. Isso significa que o oeste do estado, principalmente o município de Corumbá, esteja em alerta, porque essas queimadas serão significativas e se multiplicarão no decorrer do inverno. Então, Natália Abrão comentando os riscos de queimada que há sobre o Pantanal. A maior parte do Pantanal está no estado de Mato Grosso do Sul, situação se agravando. Para falar a respeito deste assunto, e principalmente o Brasil, que é um dos poucos países no mundo que não utiliza de química ou líquidos retardantes para lidar com esses focos de incêndio em floresta, eu converso agora com Péricles Matos, que traz uma tecnologia nova para o Brasil que não estava sendo utilizada. Péricles, uma boa tarde para você, é um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. Como que funciona esse fator de lidar com essas queimadas, que no Mato Grosso do Sul, Pantanal, por exemplo, a grande questão está os acessos. Quando tem acesso é porque tem um produtor rural próximo e consegue lidar, abafar essa queimada aí, mas normalmente ela se dá em lugares mais isolados. Como é que funciona esse fator de prevenção com o líquido retardante? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Realmente, no Brasil nós temos um grande problema, que diferentemente de vários países do mundo, já se utilizam retardantes químicos, né? Esses retardantes, eles potencializam o efeito supressor da água. Então, sabemos que em muitas ocasiões a água é um recurso escasso, né, para combater esses incêndios florestais. Então, é fundamental que o uso desses líquidos supressores e retardantes seja adicionado à água para potencializar o efeito supressor da água, da mesma, e assim dar mais efetividade, mais performance para o brigadista. Porque hoje o brigadista é lançado no meio, né, da mata, no meio de uma floresta, num incêndio florestal, e utilizando apenas um abafador, né? Então, realmente é um meio ainda muito rudimentar e a gente acredita que o uso, né, desses líquidos potencializam o efeito supressor da água e aí é um combate mais efetivo. Péricles, quais países têm tradição em utilizar líquido retardante nas áreas de queimadas? São vários, né? A gente tem grandes exemplos que é os Estados Unidos, né? No estado da Califórnia, todo ano são vários incêndios florestais, chegando até as áreas urbanas. O Chile, Portugal, África do Sul, Austrália. Então, realmente, são muitos países que já se utilizam dessa tecnologia e nós aqui no Brasil nós precisamos avançar. Nós precisamos, de fato, iniciar um estudo, um trabalho. Tem grandes acadêmicos já desenvolvendo trabalhos há mais de 10 anos aqui no país e a gente precisa avançar para uma regulamentação que eu acho que isso vai facilitar o uso por toda a comunidade agrícola.
No Brasil, nós temos fatores sazonais que causam essas queimadas, inclusive que, infelizmente, são motivos de críticas, principalmente por parte de europeus, que acreditam que as queimadas ocorrem de maneira involuntária, que seria causada pelo ser humano. E, na verdade, quem conhece um pouco dos biomas sabe que tanto na Amazônia quanto no Pantanal, ela se dá até de maneira natural, por conta das formações rochosas, principalmente na região do Pantanal. Em relação a esses períodos sazonais, essas grandes áreas que o Brasil tem, você acredita que poderia lidar melhor com as queimadas, controle melhor e com isso melhora a imagem do país também frente a esses críticos? Sem dúvida, né? É importante o uso da tecnologia em todos os aspectos, em todos os campos, né? E não seria diferente em incêndios. Então é importante buscar tecnologia para a gente ser mais eficiente e demonstrar isso ao público internacional, à comunidade internacional, que o Brasil está avançando e que está se utilizando já de tecnologia até da Europa, que é o caso, né, dos nossos produtos, né, que são produtos europeus, então atendem às normas europeias, mostrando com isso à comunidade internacional que a gente está avançando e tem interesse de fato em combater essas queimadas. O Mato Grosso do Sul tem uma região que é conhecida, o eixo Campo Grande, Três Lagoas, que é muito famosa pela produção de floresta plantada. Eu sei que vocês estão atuando num município ali na região, em Ribas do Rio Pardo. É pensando nessa floresta plantada mesmo? Sim, sem dúvida. Hoje pela manhã, a gente já fez uma demonstração numa grande empresa e realmente impressiona, né, com o comportamento que o fogo tem quando se depara com a tecnologia dos retardantes, né? Então, a gente está pensando, sem dúvida nenhuma, nesse grande nicho de mercado, que são as florestas plantadas, mas também os produtores rurais, né? Que muitas vezes eles estão ali e só dependem dos corpos de bombeiros. Então, eu acho que os grandes fazendeiros, enfim, grandes produtores rurais precisam também de se utilizar dessas tecnologias para fazer um primeiro combate mais efetivo, né? O grande problema do incêndio é que se ele avança muito rapidamente, ele se torna incontrolável. Então, é fundamental que ele tenha, né, equipamentos que permitam ele, de fato, fazer a prevenção, a proteção logo no início. Tá certo, Péricles, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Nós que agradecemos a participação. Muito obrigado. Obrigado a você. Falando um pouco a respeito de controle de queimadas, tendo uma contenção melhor, Mato Grosso do Sul, principalmente a região do Pantanal, vem com uma situação um pouco mais grave no momento. Situação sazonal, antes que alguém critique produtores e quem mora na região, o fato é que todo ano tem queimada e esse ano as chuvas acontecem com mais escassez. Não tem efeito de El Niño e nem Laninha, aí a situação fica quase que imprevisível.